palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, tem uma advertência contra o pecado. O profeta Isaías inicia esse capítulo falando de uma parábola a respeito da vinha. Diz o texto: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, eis aí clamor. Aqui encontramos nessa narrativa bíblica, palavra de Deus, através de uma parábola, nós vemos que o proprietário é a pessoa de Deus. Ele tinha esta vinha representa Israel, representa o seu povo. O cântico, ele tem um cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós, de uma certa forma, também podemos estarmos enquadrados nessa parábola, porque na criação de Deus, Deus fez tudo para que o homem pudesse produzir frutos bons, fossem uvas boas de serem provadas. Aqui no verso 2, nós vemos que, diz o texto, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, isto é, de vides boas, de uvas boas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar, uma torre para ele poder observar, um lagar para ser irrigada essa plantação de uvas, e ele esperava que desse uvas boas. Então, Deus espera da nossa parte que possamos produzir frutos bons, mas, infelizmente, no caso de Israel, e muitas das vezes aplicando aos nossos dias, aparecem uvas bravas. A palavra uvas bravas, no original hebraico, significa coisas fedorentas,
coisas que não têm um bom sabor. E a questão da torre, da uvas boas, são figuras de linguagem que reforçam a expectativa de uma colheita abundante. E dessa maneira, encontramos espinheiros e abrolhos, que são as ervas daninas, que representam a maldição divina, ou seja, a anarquia que segue a guerra. Deus também pode fazer a maldição dar lugar à bênção, substituindo os espinheiros e os abrolhos por ciprestre e murta. Então Deus tem essa capacidade. Nós podemos ler no capítulo 55 de Isaías, no seu verso 13, a palavra de Deus diz assim: em lugar do espinheiro que crescerá o ciprestre, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Então o Senhor é aquele que pode produzir no ser humano essa mudança. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele falou nos seus últimos momentos aqui na terra, no capítulo 15, ele falou sobre a videira e os ramos. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Daí, neste Evangelho de João, o Senhor dizendo a videira verdadeira significa genuína. Jesus é a videira final e real. Quando comparada a Israel, que era um tipo que prefigurava a realidade, Israel é chamado a videira de Deus, ou a vinha, no Antigo Testamento. Israel é julgado por não produzir frutos, enquanto Jesus é e faz aquilo que o tipo significa. Este é o último dos eu sou no Evangelho de João. Então, o Senhor é aquele que, quando nós estamos enxertados nesta videira, nós precisamos dar fruto. O Senhor é o que produz a seiva e dessa maneira ele dá fruto. E é muito importante nós darmos frutos, para que, como disse João Batista, produzir frutos dignos de arrependimento. Há necessidade de permanecer no Senhor. O Senhor Jesus dá a ênfase à permanência, à constância,
em seu relacionamento com os discípulos. O verbo permanecer é repetido 10 vezes nesse capítulo 15. E a metáfora da vinha ilustra o ponto. Somente quando os nutrientes fluem livremente para os ramos é que os frutos aparecem. Como tem sido a sua vida? Você está ligado a esta videira? Você tem procurado produzir uvas boas, de boa qualidade, que sejam suculentas, que deem sabor às pessoas que estão ao seu lado? Daí a grande importância de nós estarmos permanecendo no Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor Jesus, um relacionamento íntimo, um relacionamento que realmente nós possamos produzir esses frutos dignos de uma condição de alguém que já foi perdoado pelo Senhor, alguém que está tendo uma nova criação com o Senhor, e com certeza quando estamos nessa condição, o Senhor Jesus, Ele vai nos dar as condições para que possamos produzir frutos dignos do seu reino. E nesse capítulo 5 de Isaías, nós encontramos umas denúncias grandes contra todos os pecados do povo de Israel naquela época, denúncias contra os bêbados, denúncia contra a ganância, denúncia contra a iniquidade, denúncia contra a inversão dos valores e as consequências desses pecados nós podemos observar nos versos 24 e 25 do capítulo 5 de Isaías, que diz: pelo que como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes, e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isto não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Aqui está o resultado de quando as pessoas não atendem à voz do Senhor. São devorados pelo fogo, como diz esses versos. A sua raiz apodrecerá, sua flor subirá como pó. A ira do Senhor virá sobre o povo. Seus cadáveres ficarão como lixo nas ruas. E podemos dizer que os nossos tempos assemelham-se aos de Isaías. Somos vinha do Senhor. E a grande pergunta: que frutos estamos produzindo? Será que os nossos frutos são agradáveis ao Senhor? Que dirá o Senhor de nós? Essas são as grandes interrogações, as grandes perguntas que Deus faz para que
nós possamos estar produzindo um lagar, uma colheita boa para o Senhor. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, faça com que essa videira, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós que estamos nos ramos, possamos sempre estar produzindo frutos que sejam bons para o Senhor. Nada que possa deixar seca o nosso ramo, mas que produzamos algo que é bom para o Senhor. Não apenas folhagem, mas que produzamos frutos, que assim o reino de Deus seja estabelecido, conhecido, e que novas pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração a Deus neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, suplicamos pela tua vinha atual, que é a Igreja do Senhor, que não ocorra o que aconteceu com Israel, mas que a Igreja do Senhor possa produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que enalteçam o teu nome, frutos que produzam novas vidas, novas sementes nos corações daqueles que não te conhecem. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.